Com as negociações de Lula para acomodar partidos do Centrão, a Câmara segura pautas econômicas e deve votar projetos de deputados e medidas provisórias nesta semana. Na sexta-feira, o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, garantiu que André Fufuca, do PP, e Silvio Costa Filho, do Republicanos, vão ocupar cargos na esplanada dos ministérios. Antes, Arthur Lira entregou a Rodrigo Pacheco o texto da reforma tributária aprovada na Câmara. E a expectativa é que a proposta comece a ser analisada por comissões no Senado. Agora vai, João Pedro Melo, quanto tempo para essa tramitação, para as discussões? E quem é que assume cargos nos ministérios? Bom dia, João Pedro. Oi, Carla, bom dia para você, bom dia para todo mundo que está nos acompanhando. Olha, realmente essa é uma questão que a gente já vem tratando há algum tempo, né? Essa troca de ministérios, quem assume cargo na esplanada dos ministérios, como que vai funcionar de fato essa questão. E esse é um ponto delicado que obviamente entrou em discussão ao longo desse fim de semana, né? A gente teve aí essa questão de reuniões, na verdade, entre o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, membros aí do Centrão, que o presidente Lula não gosta de chamar assim, né? Diz que está conversando individualmente com os partidos, mas a ideia é exatamente tratar a respeito aí dessa questão de cargos. Sobre o texto da reforma tributária, ele está no Senado Federal, expectativa de que tem um longo trâmite aí pela frente, como a gente já vem falando ao longo dos dias aqui na programação, porque no Senado ele vai passar por duas comissões, uma comissão especial e outra que é a Comissão de Constituição e Justiça. Esse é um texto que ele vai demorar bastante porque tem audiência pública, debates temáticos a respeito aí dessa situação, então de fato vai demorar. O Senado quer aprovar até o final desse ano. Se isso será possível ou não, é uma questão que a gente, obviamente, vai acompanhar ao longo dos próximos meses, né? Mas a Câmara dos Deputados segue dedicada a aprovar mais uma vez a nova regra fiscal. E aí a gente fala a respeito desse tema porque ele teve a votação adiada recentemente por falta de acordo entre os líderes partidários. E esse é um tema que está diretamente ligado à questão relacionada aos ministérios. Por quê? Os parlamentares decidiram que vão barrar a tramitação desse texto enquanto não tiver a chamada reforma ministerial, ou seja, essa troca do presidente Lula nos principais ministérios do governo federal. Bom, o ponto central da divergência é a participação de alguns dos partidos do Centrão nessa reforma ministerial. Isso porque alguns parlamentares reclamam que não estão sendo consultados, de repente não foram ouvidos a respeito desse tema e, portanto, estão travando a votação desse projeto. Publicamente, membros do governo afirmam que as mudanças são assuntos exclusivos do presidente Lula. Só que ele afirmou que não tem pressa para concluir essas alterações e que elas serão feitas com cuidado e que ele só vai decidir o destino tanto do Republicanos quanto do Progressistas quando voltar da cúpula da Amazônia. Os dois partidos já fizeram então as indicações dos nomes dos possíveis novos integrantes do governo, sendo que o Republicanos indicou o deputado Silvio Costa Filho e o PP definiu André Fufuca, outro deputado federal. Falta agora definir qual será o posto de cada um deles, e aí a gente já vem falando quais são as questões que o Centrão está de olho aí há algum tempo. É o posto de presidente da Caixa, né? O outro seria aí, de repente, o Ministério do Esporte. União Brasil também negocia um nome que possa comandar a Fundação Nacional da Saúde, a FUNASA. E essas são as questões, então, que estão relacionadas aí ao Centrão. E, obviamente, por último, não posso deixar de falar do Ministério do Desenvolvimento Social. Esse que é um ministério que tem ali o Bolsa Família, tem um grande orçamento. Hoje é comandado pelo senador Wellington Dias. Então, esse é um posto que o Centrão está de olho e, de fato, está tentando aí buscar alguma relação para, de repente, conseguir aí entrar no governo do presidente Lula. Agora, rapidinho, João Pedro, em relação ao arcabouço fiscal, o que há nesse momento é uma decisão de esperar. Porque com as trocas ministeriais, a possibilidade de o governo conseguir algum voto, e todo voto faz diferença nessa hora para aprovação do arcabouço. Esse assunto não foi à pauta exatamente porque o governo sabe que não tem a quantidade de votos segura necessária para aprovação. Com troca ministerial, quem sabe um votinho ou outro, é essa a lógica. Não tem previsão ainda para o arcabouço fiscal ou tem? Necessariamente acontecem as trocas ministeriais e aí logo na sequência coloca-se em votação?
Essa é a ideia, viu, Sheila, com relação a essa questão. Por quê? Porque os parlamentares estão querendo cargo. Se não tem cargo, não tem votação. A partir do momento que se tem o cargo, aí sim você garante uma aprovação a essa matéria, ou garante pelo menos que ela possa ser pautada, né? Já que por falta de acordo, por falta dessa reforma ministerial, nem na pauta esse texto está ainda. Então a tendência é de que, assim que seja feita essa reforma ministerial, o presidente Lula consiga garantir os votos para aprovar esse texto. Isso pode ser nessa semana, pode ser daqui a um mês, tudo depende, obviamente, da vontade do presidente Lula. Agora é interessante ver, né, o presidente do PP, Ciro Nogueira, pouco antes de eu entrar em férias, estava no Canal Livre da Band dizendo o quê? Reafirmando categoricamente que o PP não estaria na base desse governo. Isso é bom para a gente ver como funcionam as coisas, se envolvendo o Centrão, principalmente em todos os governos. Claro, não essa dá para relação. comprar pelo valor de face, né? Valeu, JP. Valeu, pessoal. Um grande abraço. Até mais. Valeu, até. Bem, no fim de semana, pelo menos 3 ministros se manifestaram sobre essas negociações do governo com o PP e com republicanos para ampliar a base aliada. Entre eles, o vice-presidente e titular do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin. Segundo ele, não houve até o momento nenhuma conversa com o presidente Lula sobre o assunto. Eu não tive com o presidente nenhuma conversa a esse respeito, mas vamos conversar. Cargo de ministro é de confiança do presidente da República. A minha disposição é ajudar, é servir, é ajudar o Brasil e colaborar com o governo do presidente Lula. O ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, por sua vez, afirmou que cabe ao presidente Lula decidir sobre as trocas na esplanada. O João Pedro falou agora há pouquinho, né? Segundo Wellington Dias, a prioridade é a governabilidade. Eu e qualquer dos que estamos no governo sabemos, confiamos inclusive que é o presidente Lula quem tem que fazer duas coisas. Primeiro, todo o apoio para ele, para que a gente tenha sim uma base política que garanta estabilidade política. Isso aqui é bom, não é para um governo, é bom para um país. Ao lado de Wellington Dias, o ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, disse defender a entrada do PP e do Republicanos no governo e que Lula sabe da importância da área social, que classificou como o coração do governo. Tanto ele quanto eu defendemos a entrada desses dois partidos no governo, não é? E vamos aguardar, mas temos a certeza que o presidente Lula cuidará bem do seu coração. Ainda em Brasília, a deputada Carla Zambelli deve depor hoje na Polícia Federal sobre os pagamentos feitos ao hacker da Vaza Jato. A APF, Walter Delgatti, disse ter recebido mais de R$13 mil para invadir o sistema do CNJ e expedir um mandado de prisão falso contra o ministro Alexandre de Moraes. E ainda ter se encontrado com Jair Bolsonaro antes das eleições do ano passado para tratar da segurança das urnas eletrônicas. Mais de Brasília, André Viana. A deputada federal Carla Zambelli é esperada na sede da Polícia Federal em Brasília nesta segunda-feira para prestar depoimento. A deposição está marcada para 2h da tarde, mas a parlamentar deve ficar em silêncio. Na semana passada, os agentes da PF realizaram ações de busca e apreensão nos endereços da deputada em São Paulo e em Brasília, além do gabinete dela na Câmara. Foram levados o passaporte e os celulares da parlamentar, além de arquivos do computador de Zambelli. A operação aconteceu porque a deputada é suspeita de pagar mais de R$13 mil para Walter Delgatti Neto, para que ele invadisse os sistemas do Conselho Nacional de Justiça na primeira semana do ano. Delgatti ficou conhecido como hacker da Vaza Jato, pois em 2019 invadiu aparelhos e divulgou diversas mensagens dos procuradores e envolvidos na Operação Lava Jato. Segundo a polícia, o hacker conseguiu inserir alvarás de soltura e um mandado de prisão falso contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Delgatti está preso novamente e foi convocado para depor na CPMI dos atos de 8 de janeiro, ainda sem data marcada. Amanhã, a CPI dos atos de 8 de janeiro ouve o ex-ministro da Justiça no governo Jair Bolsonaro, Anderson Torres. Na última sexta-feira, a defesa do ex-secretário da Segurança do Distrito Federal pediu ao STF que ele possa permanecer em silêncio e seja dispensado do uso da tornozeleira eletrônica. Anderson Torres foi convocado como testemunha e tem obrigação de comparecer à CPI. Fala aí, Rafael Procópio. O ex-ministro e ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Anderson Torres, irá comparecer à CPMI dos atos de 8 de janeiro nesta terça-feira.
Ele foi um dos primeiros convocados pela comissão, que neste mês completa 3 meses. A defesa do ex-ministro confirmou que ele não usará o direito de permanecer em silêncio e vai responder às perguntas feitas pelos parlamentares, que devem questionar as atuações dele como secretário durante os atos e também sobre a chamada minuta do golpe encontrada na casa dele. Essas serão as primeiras declarações públicas de Torres desde os ataques às sedes dos 3 poderes. Ele estava na condição de secretário de segurança durante os ataques, mas não estava presencialmente em Brasília, e sim de férias antecipadas nos Estados Unidos. Por conta disso, ainda é investigado sobre possível omissão ou participação nos atos, o que levou a ele à prisão assim que retornou ao Brasil no dia 14 de janeiro. Torres ficou preso em regime fechado até o dia 11 de maio. Em outra investigação, a Polícia Federal apura se o ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, o tenente-coronel Mauro Cid, tentou vender um relógio Rolex recebido pelo ex-presidente numa viagem oficial. A peça, que custaria R$300 mil, tem até uma contestação em relação a esse valor e tal, mas a princípio seria esse o valor. Teria sido dada de presente durante um almoço oferecido por autoridades da Arábia Saudita no dia 30 de outubro de 2019. A suspeita surgiu a partir de uma troca de e-mails entre Mauro Cid e Maria Farani, que trabalhou na assessoria do Gabinete Adjunto de Informações Presidenciais até janeiro de 2023, desse ano aqui. Nas mensagens, ela pergunta quanto o então ajudante de ordens de Bolsonaro pensava em receber pelo relógio e questiona se há o certificado de garantia oficial dele. Mauro Cid afirmou, então, que pretendia vender o Rolex por $60 mil, o equivalente a 290, R$300 mil. No mesmo ano, a peça chegou a ser registrada no Gabinete Adjunto de Documentação Histórica da Presidência e foi liberada de acordo com o sistema no dia 6 de junho de 2022. A troca de e-mails foi enviada à CPMI dos atos de 8 de janeiro e o caso passou a ser alvo de inquérito aberto pela Polícia Federal. Bolsonaro já é investigado pela PF pelos 2 estojos de joias, lembra? Aquele masculino, outro feminino, que entraram ilegalmente no Brasil e foram dados de presente por autoridades da Arábia Saudita. É incrível, né? Ao que parece, Mauro Cid fazia tudo, menos exercer o cargo de ajudante de ordens. Era uma espécie de destravador geral da República, ia lá para tentar trazer de volta os conjuntos que ficaram parados na alfândega, tentar vender no mercado paralelo o relógio Rolex, e ao que tudo indica foi exatamente isso que ele fez. As mensagens escritas por ele falam inclusive nesse valor aí de $60 mil, que parece que está fora da realidade, né? Que não tem mercado para você vender um relógio desse sem o certificado, na loja talvez, mas sem o certificado no mercado paralelo ele não conseguiria. Falsificar cartão de vacinação, enfim, era um estudante brilhante da AMAN, tinha tudo para daqui a 8 anos estar no topo da cadeia alimentar do generalato brasileiro, mas a vida é feita de escolhas, e as escolhas de Mauro Cid, ao que tudo indica, o levaram a se tornar uma espécie de despachante de malandro. Aliás, está aqui no Estadão hoje, reportagem assinada por muitas mãos, Daniel Aidar, Daniel Vetterman, Júlia Afonso e Vinícius Valfré. COAF vê movimentações suspeitas em pequenas doações feitas a Bolsonaro. Estamos falando daqueles R$17 milhões, né? Que chegaram via Pix, à guisa de supostamente ajudar o ex-presidente a pagar multas no valor de cerca de R$2 milhões por não ter usado máscaras, por ter organizado manifestações com aglomerações quando isso era proibido durante a pandemia, enfim, por não ter seguido as regras de combate à Covid-19. Foi o teletonto, né? Foi aquilo lá que a gente batizou de teletonto. O maior programa de transferência de renda do otário para o malandro da história da humanidade. O Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, diz aqui o texto, identificou movimentações suspeitas envolvendo pequenas doações em Pix para o ex-presidente Jair Bolsonaro na mesma conta bancária em que ele recebeu esses 17 milhões. Estamos falando aqui de valores muito baixos, de 1 centavo, 7 centavos, R$1, até R$2, né? Movimentações que para o COAF são atípicas e serão investigadas por integrantes da CPMI. Por quê? Porque os manuais do COAF indicam que essas transferências de pequenos valores são típicas de tentativas de lavagem de dinheiro, de você tornar mais difícil o rastreamento
de grandes quantias que teriam sido feitas aí sim à guisa de lavagem de dinheiro. Então, pela grande quantidade de doações de 1 centavo, 2 centavos, 7 centavos, o COAF entende que pode haver algum tipo de irregularidade nessas magníficas doações que somaram 17 milhões de reais na conta bancária do ex-presidente. No judiciário, Cristiano Zanin começa a trabalhar no STF e deve participar do julgamento do chamado juiz de garantias. A ação, que busca criar uma figura para atuar apenas na fase de inquérito dos processos, está na pauta de quarta-feira. Fala aí, Márcio Rocha. O novo ministro do Supremo Tribunal Federal, Cristiano Zanin, vai participar do primeiro julgamento na Suprema Corte nesta quarta-feira. No caso, o Supremo vai retomar a questão da constitucionalidade do juiz de garantias, uma figura implementada no pacote anticrime sancionado em 2019, que foi criado pelo ministro da Justiça da época, o hoje senador Sérgio Moro. O juiz de garantias é um magistrado específico para definir a sentença do caso, diferente do juiz que ficou responsável pelas medidas cautelares durante o processo criminal. Somente o relator do caso, o ministro Luiz Fux, votou até o momento e o entendimento foi que a medida é inconstitucional do jeito que foi apresentada. No fim de semana, o Supremo Tribunal Federal chegou a formar maioria para a execução imediata da pena de réus condenados por júri popular, mas o caso vai ser analisado em sessão presencial. Esse pedido foi feito por Gilmar Mendes. Antes, no plenário virtual, 6 ministros tinham votado a favor da prisão logo após a sentença. Mas Edson Fachin entendeu que só nos casos de penas superiores a 15 anos. Segundo ele, é o que prevê o Código Penal. Além de Edson Fachin, Dias Toffoli, Carmen Lúcia, André Mendonça e Alexandre de Moraes acompanharam o voto do relator Luiz Roberto Barroso. Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski e Rosa Weber se posicionaram de forma contrária, mas consideram que é possível manter o réu em prisão preventiva se estiverem preenchido os requisitos previstos em lei. O júri popular julga apenas crimes dolosos, ou seja, quando há intenção, como homicídios e feminicídios. O presidente Lula participa amanhã da cúpula da Amazônia, a partir de amanhã. No fim de semana, vários ministros estiveram em Belém, no Pará. Vitor Itaif. O Brasil recebe representantes de 15 países para a Cúpula da Amazônia, que acontece entre os dias 8 e 9 de agosto. Já estão confirmadas as presenças dos presidentes de Brasil, Bolívia, Colômbia, Guiana, Peru e Venezuela. Equador e Suriname vão enviar representantes. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva chega a Belém, no estado do Pará, na terça-feira, para debater políticas públicas de cooperação para a região, desmatamento ilegal, combate ao crime organizado e financiamento externo para o desenvolvimento sustentável da Amazônia são os temas principais que o presidente Lula pretende discutir. O consórcio Nordeste reage às declarações de Romeu Zema, vocês viram isso, né? Foi o tema do comentário na coluna do Reinaldo Azevedo há pouco. Consórcio Nordeste reagindo às declarações do Zema sobre a criação de uma frente sul-sudeste. Fala aí, Luiz Felipe Veloso. O consórcio Nordeste vê como preocupantes as declarações do governador de Minas Gerais, Romeu Zema, durante entrevista ao jornal O Estado de São Paulo no sábado. Em nota divulgada na internet, o governador da Paraíba, João Azevedo, que preside a entidade, afirmou que o consórcio Nordeste, assim como a Amazônia Legal, tem o objetivo de fortalecer os estados da região por meio da cooperação e compartilhamento de melhores práticas. Também na internet, o ministro da Justiça, Flávio Dino, classificou como um absurdo que ele chamou de tentativa da extrema-direita de fomentar divisões regionais. O governador de Minas Gerais teria defendido ações de um consórcio de estados do Sul e do Sudeste no Congresso Nacional para evitar perdas econômicas frente aos estados do Norte e do Nordeste. Ele teria ainda afirmado que estes estados estão conseguindo votar e aprovar projetos em Brasília por estarem unidos, o que não acontece com os demais. Nas redes sociais, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, defendeu a criação da frente. Fala aí, Gilberto Echauri. O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, apoiou a criação da Frente em Defesa dos Interesses Econômicos dos Estados do Sul e do Sudeste, anunciada pelo governador de Minas Gerais, Romeu Zema. Em uma publicação nas redes sociais, Leite disse que não se trata de achar que estados do Norte e Nordeste haviam se unido contra as demais regiões do país. Se trata de nós nos unirmos em torno do que é pauta comum e importante para os estados do Sul e do Sudeste. Mas entre essas pautas não está discriminar, desunir e desintegrar nenhuma parte da federação, porque nós vamos ser todos mais fortes quanto mais formos todos uma só nação.
O governador de Minas, Romeu Zema, tuitou agora pela manhã o seguinte: a união do Sul e Sudeste jamais será para diminuir outras regiões. Não é ser contra ninguém, e sim a favor de somar esforços. Diálogo e gestão são fundamentais para o país ter mais oportunidades. A distorção dos fatos provoca divisão, mas a força do Brasil está no trabalho em união. O que disse agora pela manhã Romeu Zema, diante das críticas que vem recebendo após a defesa da criação dessa frente sul-sudeste. O presidente Lula sanciona a lei que autoriza o uso da ozonioterapia em todo o Brasil. O texto foi publicado hoje no Diário Oficial. A terapia com ozônio foi alvo de polêmica durante a pandemia, quando chegou a ser recomendada pelo prefeito de Itajaí, Vonei Morastone, mesmo sem eficácia comprovada contra a Covid-19. Pela lei, a ozonioterapia fica autorizada como procedimento de caráter complementar e só pode ser realizada por profissional de saúde com nível superior e inscrito nos conselhos regionais. O equipamento, por sua vez, precisa ser regularizado pela Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. A terapia consiste na aplicação de oxigênio e ozônio diretamente na pele ou no sangue do paciente, com o objetivo de conter infecções ou elevar a oxigenação dos tecidos. Rio de Janeiro, agora mais uma criança morre em meio a um tiroteio em uma comunidade. Fala Mário Dias Ferreira. Moradores da Cidade de Deus realizam um protesto após a morte de um adolescente de 13 anos na comunidade da Zona Oeste do Rio. De acordo com a Polícia Militar, o batalhão de choque realizou um patrulhamento na região quando 2 homens em uma moto atiraram contra os policiais. Houve confronto. No tiroteio, um adolescente foi encontrado atingido e não resistiu aos ferimentos. Uma pistola foi apreendida. A área foi isolada para a perícia da Delegacia de Homicídios. O comando da PM informa que investiga o caso e ajuda a Polícia Civil na apuração. Na manhã de hoje, um suspeito foi baleado durante a operação da Polícia Militar na Cidade de Deus. É impressionante que a gente continue falando sobre esse tipo de violência no Rio de Janeiro. Essa violência que vitima crianças e adolescentes a caminho muitas vezes da escola, ou como no caso desse menino, de 13 anos também, passando pela comunidade onde mora. E aí quando você coloca, eu estava aqui atrás dos números atualizados, nossa equipe no Rio de Janeiro sempre atualiza esses números, né, das vítimas de balas perdidas, que perdidas não são porque encontram o corpo de alguém, e muitas vezes de maneira fatal, como nesse caso aqui. E aí, atrás desses números, sempre atualizados pela nossa equipe, quando você coloca no Google quantas crianças morreram de bala perdida no Rio de Janeiro, é impressionante como esses balanços vão se superando, sabe? Você pega os números de 2023, que já são 5 vezes maiores esses números do que em 2022. Aí você pega essa mesma notícia em 2021. Em 2020, 12 crianças morreram baleadas no Rio em 2020, era um balanço de final de ano. Você está falando de dados aqui de 2007, de 2019, 2017. Você escolhe o ano e a notícia se repete. A dor da família também. Nada traz essas crianças de volta. E o que mudou nesses últimos anos todos na política de segurança em relação a esse assunto? Muito pouco ou nada. Muito pouco ou nada. As famílias continuam chorando, os seus parentes, e aí dói demais no coração quando você fala que esse parente, uma criança ou um adolescente, a caminho, como eu disse, muitas vezes da escola, e é vítima de uma bala perdida. Não dá, inaceitável o que acontece no Rio de Janeiro, continua acontecendo. A gente vai chegar a mais um final de ano, logo mais, fazendo mais um balanço para dizer o quê? Superamos o número de 2022. Cara, não dá para aceitar. No Ceará, o motorista de aplicativo atingido pelo aparelho de uma academia pode não voltar a andar. A avaliação é da equipe que o atendeu após o acidente. As imagens da câmera de segurança mostram o momento em que Regilânio da Silva Inácio se senta sobre uma máquina de agachamento e é atingido por uma carga de 150 quilos. O caso aconteceu na última. Mais informações direto de Fortaleza, a repórter Carla Moura. O aluno atingido por um aparelho de musculação em uma academia no interior do Ceará tem menos de 1% de chance de voltar a andar. Ele passou por uma cirurgia que durou 4 horas sem intercorrências. O médico neurocirurgião José Correia Júnior, que integra a equipe que atendeu o homem, explica que o acidente provocou uma torção na medula. A lesão considerada gravíssima, é a lesão mais complexa que tem da coluna torocolombar. Infelizmente, essa lesão ela é bem grave. A junção torocolombar, que é a transição da caixa torácica para a região
região lombar, ela foi perdida a continuidade óssea, não toca um osso no outro. Ainda segundo a equipe médica, a cirurgia foi necessária para reduzir as dores do paciente e outras complicações. Em nota, a academia informou que a máquina soltou-se sobre o aluno de forma acidental e que o aparelho se encontrava em perfeito estado de funcionamento. Não estava em perfeito Deus. estado de funcionamento, tanto que aconteceu o que aconteceu, né? Ele despenca sobre os ombros, sobre as costas desse rapaz. Uma lesão seríssima, gravíssima na medula, né? E aí você vê nas imagens as pessoas tentando ajudar, imagina, 150 quilos que despencam sobre as costas dele. Ele tá ali relaxado no momento de descanso. E aí as pessoas tentam socorrê-lo e tal, ele até se ajoelha ali naquele momento, não consegue se levantar, quando vem o socorro, aí depois a chegada do socorro profissional e tal. Eu demorei muito para ver essas imagens, sabe? Porque eu fiquei muito impressionada, assim, quando eu li a história. Até por isso a gente está exibindo algumas dessas imagens com borradas, assim, né? Mesmo assim, a Carla tá desviando o olhar. Não, eu não consigo. Ela é bem forte, né? É bem forte. Agora, tava funcionando perfeitamente, obviamente não tava. Ou estamos diante de um problema de fabricação ou diante de um problema de manutenção. Não tem alternativa, né? Então, imagino que não será muito difícil descobrir o que aconteceu. Enfim, aí processo, indenização, mas talvez nada disso traga de volta, né, a capacidade de andar, de se locomover a esse rapaz que estava simplesmente cuidando da própria saúde quando foi vítima do desleixo de alguém. Aí a polícia vai determinar de quem. Em frente, em Minas Gerais está de volta à prisão um homem que passou quase 24 horas em um poste de energia para fugir da polícia militar. Bruna Vale tem os detalhes. Já está no sistema prisional e à disposição da justiça o homem de 38 anos que ficou quase 24 horas em cima de um poste de eletricidade para fugir da polícia em Itabira, na região central de Minas Gerais. Segundo a PM, na sexta-feira o foragido subiu no poste após militares cumprirem um mandado de prisão na casa dele. Quase 400 famílias ficaram sem energia devido à rede elétrica ser desligada por causa da ação do suspeito. De acordo com o Corpo de Bombeiros, apenas na manhã de sábado, o homem desceu e se entregou à polícia militar após comer alimentos preparados pela moradora de uma casa próxima ao local. Ele pediu um advogado e arroz doce. Isso. Né? Arroz doce. Em determinado momento lá. Quais são as suas exigências? Um advogado e arroz doce. Vai que eu morra aqui nessa ocorrência, qual vai ser a última coisa que eu quero pedido, comer? né? O último Pro gênio. pedido. Cara. Um cigarro, arroz doce. E foi atendido, tá? Então. Ele Com advogado ou arroz doce? Arroz doce. Ele comeu a vasilha, ele bebeu um copo d'água, aí concordou em se entregar à polícia militar. Ou seja, nem precisava do advogado no final das contas. Era só arroz doce. Tudo isso por um pote de arroz doce. Que loucura, né, gente? Que nossa. maluquice. Em São Paulo, passa de 160 o número de presos depois do assassinato de um PM da Rota no Guarujá, Operação Escudo. O Ivan Brandão está por aqui para trazer as atualizações. Diga, Ivan, bom dia. Bom dia, Carla. Uma operação que continua mesmo com os pedidos de uma série de entidades, né, e organizações, o Ministério Público, OAB, enfim, ONGs. A operação continua, aliás, avançou, né? Ela começou no litoral sul do estado de São Paulo, justamente como você falou, por causa da morte do soldado Patrick Bastos Reis, da Rota, a tropa de elite da Polícia Militar. E, por enquanto, o dado é esse mesmo, né? 160 presos, continuamos com aqueles 16 mortos, mas nesse final de semana, a Secretaria de Segurança Pública aqui de São Paulo emitiu um novo balanço que aponta que desde o começo da Operação Escudo, que agora também avançou para o litoral norte do estado, já apreenderam mais de 470 quilos de drogas lá na Baixada Santista, 434 quilos só pela Polícia Militar, e só nesse final de semana outras 19, né, todos eles eram procurados pela Justiça, estavam foragidos, eram considerados foragidos. Então, só repassando aqui esses dados que você falou, 160 pessoas, 16 mortes, é o balanço parcial da Operação Escudo, que continua no litoral de São Paulo. Obrigada, Ivan. Vamos seguir para o Rio de Janeiro? Ou daqui a pouquinho, cara? Vamos para Bahia. Vamos para Bahia, então, antes. Tem informação na Bahia, a Ouvidoria dos Direitos Humanos abriu um canal, inclusive, para apurar as mortes ocorridas em confronto com a Polícia Militar. É a Yumi Coano que traz informação para a gente.
O governador Jerônimo Rodrigues diz com o governo federal e órgãos do sistema de justiça sobre a segurança pública na Bahia. Jerônimo afirmou que conversou com o ministro Silvio Almeida sobre as ações de prevenção à violência e redução da letalidade policial. O ministro acionou a Ouvidoria de Direitos Humanos por causa do número expressivo de mortes durante ações policiais no estado desde o dia 28 de julho. A determinação é para que o órgão acompanhe a apuração dos fatos e ouça as autoridades, assim como a sociedade civil. Na sexta-feira, mais 10 suspeitos morreram em confrontos com a Polícia Militar em Salvador e na região metropolitana. Foram pelo menos 34 mortos em confronto com policiais desde o último dia 28. O coordenador do Observatório de Segurança na Bahia, Dudu Ribeiro, fala sobre a importância de investir em operações com inteligência. A instalação imediata das câmeras na sala dos policiais poderia ajudar, inclusive a justiça nesse sentido, né? Já que a população tem outra versão sempre sobre esse tema. E se o Estado e a sua polícia está subindo a comunidade e alega que está sendo recebida a tiro, precisa investir em inteligência para evitar esse tipo de confronto e colocar um conjunto da população na linha do tiro. O ex-jogador Paulo Roberto Falcão deve ser ouvido nos próximos dias pela Polícia de São Paulo. Ele é acusado de importunação sexual e, após a revelação do caso, deixou o cargo de coordenador de futebol do Santos. As acusações são bizarras e gravíssimas, né, Thiago Muniz? Bom dia. Bom dia, Luiz. Bom dia a todos. A polícia analisa as imagens de câmeras de segurança do Aparte Hotel em Santos, onde Paulo Roberto Falcão teria cometido importunação sexual contra uma funcionária do estabelecimento. Segundo a defesa da vítima, em 2 ocasiões, o ex-jogador e hoje dirigente de futebol teria entrado numa área restrita a funcionários, onde teria encostado o órgão genital nas costas da mulher. Ela registrou o caso na Polícia Civil. Na sexta-feira, Falcão pediu desligamento do Santos Futebol Clube, onde era coordenador esportivo, e negou as acusações por meio de nota. Essa nota é breve, ele não cita diretamente o caso, diz que recebeu com surpresa pela mídia e afirma que o caso não aconteceu. Ele diz que sai em meio a recentes protestos diante do desempenho do time em campo e diz que o sentimento dele, em primeiro lugar, é defender a imagem da instituição. O time Santos Futebol Clube não comentou a denúncia. A Band News FM procura tanto a defesa da vítima como a Polícia Civil de São Paulo para dar mais informações a respeito do caso. O Falcão já vinha sendo criticado por um caso de ínfima gravidade perto disso, né? Que foi aquela ocasião em que ele chegou ao Morumbi para o clássico contra o São Paulo e, em vez de se reunir com o time já em crise no vestiário, ficou lá assistindo uma partida de tênis do Alcaraz com o Djokovic, se eu não me engano, né? Final do... O jogo eu não lembro, mas... Era um belo jogo, mas, né? Ele tava a trabalho ali. Ficou lá na sala de imprensa assistindo o jogo e demorou para se reunir com o time. Agora, isso aí é de extrema gravidade e estamos aguardando as imagens. Exato. E as palavras... a vítima já representou efetivamente, né? E a palavra do próprio Falcão, que é curioso, a nota não faz a ligação da saída dele com esse caso. A nota diz que a saída se dá em razão do desempenho esportivo do Santos. Logo depois da saída dele, o Santos já entrou na zona do rebaixamento, não faz menção ao caso, mas a saída vem no momento, poucas horas depois que veio à tona essa informação da acusação de importunação sexual. Olha, Muniz. Eu que agradeço. A Lei Maria da Penha completa 17 anos hoje. Entre conquistas e auxílios, o Brasil vê um aumento nos casos de violência contra a mulher. E tem operação nesta manhã no Rio de Janeiro. A Luana Bernardes vai trazer todos os detalhes. No dia em que a Lei Maria da Penha completa 17 anos, a Polícia Civil do Rio realiza uma operação de combate à violência doméstica e familiar contra a mulher. Participam da operação agentes das 14 delegacias especializadas nesse tipo de crime. As equipes buscam cumprir mandados de prisão e de busca e apreensão em todo o estado. A Lei Maria da Penha foi sancionada pelo presidente Lula em 7 de agosto de 2006. Apesar da conquista, a realidade das vítimas que são ameaçadas e violentadas
realizadas continua sendo uma das maiores lutas do século. Divulgado recentemente em julho, o Anuário de Segurança Pública mostra que a violência contra a mulher cresceu em 2022. De acordo com o relatório, os feminicídios cresceram em 6,1% no ano passado. O anuário apontou que, na maioria dos casos, o agressor era o próprio companheiro ou ex-companheiro, como foi o caso da cozinheira que preferiu se identificar apenas como Edna e teve a voz distorcida. Esse homem, ele vivia alcoolizado. As brigas eram constantes, só que eu não imaginava que eram tanto a ponto dele tirar a vida dela. Eu acho que nada justifica tirar a vida de uma pessoa. Por várias vezes ela havia me relatado que tinha medo por ele ser agressivo. E ele bebia muito, praticamente quase todo dia. E toda vez que ele bebia, ele perturbava. Nos destaques internacionais, um tufão obriga a retirada de milhares de escoteiros de um evento mundial na Coreia do Sul. Fala aí, Arthur Coelho. Mais de 50 mil participantes de um congresso mundial de escoteiros estão sendo retirados de um evento na Coreia do Sul devido à passagem de um tufão. Pelo menos 1.200 brasileiros estão presentes nas dependências do local na capital Seul. A Organização Mundial do Movimento Escoteiro pediu à Coreia do Sul que encurtasse o evento, apontando para os problemas causados pelo tempo. O vice-presidente da União dos Escoteiros do Brasil, Irineu Rezende, fala sobre a situação dos brasileiros e comenta que as ações são preventivas. Estão todos bem. Os jovens, é claro que um pouco tristes porque o evento vai terminar um pouquinho mais cedo, mas estão cientes também de que é a melhor decisão a ser tomada. Nós vamos ser levados para universidades e escolas, locais que tenham ampla condição de nos fornecer as condições de alojamento e condições sanitárias, e os planos de viagem estão mantidos. E o pessoal vai, retornar para o Brasil em segurança. A Coreia do Sul emitiu o maior alerta de calor pela primeira vez em 4 anos. O calor também tem sido um problema no Congresso, com centenas de pessoas sofrendo com a exaustão devido às altas temperaturas. E Alcione? Alcione fez... Ah lá, solta aí. Alcione fez a alegria de passageiros do avião que aguardava autorização para decolar em Congonhas, na zona sul de São Paulo. Olha lá. Não deixe o samba morrer, não deixe o samba acabar. O morro foi feito de samba, e samba pra gente sambar. Bom, era um voo da ponte aérea, a partida ontem à tarde atrasou, né? Ia de São Paulo para o Rio de Janeiro. E aí, enquanto esperavam, a Alcione simplesmente levantou-se e puxou ali um "Não Deixa o Samba Morrer", no que foi prontamente atendida pelos demais passageiros. O show surpresa foi registrado, inclusive, pela nossa colega Mariana Procópio, né? Que foi repórter durante muitos anos do Grupo Bandeirantes e fez as imagens que você está vendo se está conosco no YouTube e cujo som você está ouvindo se está conosco no rádio. Lindo, né? Lindo. Tinha que rebatizar esse avião. Pô, legal demais. Não tem o Air Force One? Esse podia ser o Alce One. Ah, bom! Solta o som de novo, vai, Thiaguinho, vamos lá. Thiaguinho. A Thiaguinho é outra, é verdade. Não deixe o samba acabar, o morro foi feito de samba, de samba pra gente sambar. Destaque não deixe o fogo morrer, não deixe o fogo apagar. Com a derrota do Flamengo, o Botafogo amplia a vantagem na liderança do Campeonato Brasileiro. Fala aí, Yuri Queiroga. O Botafogo abre 13 pontos de vantagem na liderança do Campeonato Brasileiro. Fora de casa, o Fogão empatou com o Cruzeiro por 0-0 e foi beneficiado com a derrota do Flamengo por 3-0 para o Cuiabá. O rubro-negro, mesmo com o duro revés, se mantém na vice-liderança, com os mesmos 31 pontos de Fluminense, Palmeiras e Bragantino. O tricolor, que bateu o Verdão no sábado, fica à frente no número de vitórias e atrás do
Flamengo no saldo de gols. Já o Bragantino tem saldo pior que o Palmeiras, mesmo vencendo o Coritiba por 1-0. O Grêmio, que podia diminuir a vantagem do Botafogo para 11 pontos, viu o Vasco quebrar uma sequência de mais de 40 dias sem vitória e foi batido por 1-0 em São Januário. Outro que quebrou uma seca de vitórias foi o Atlético Mineiro, 2-0 sobre o São Paulo, primeiro triunfo sob o comando de Luiz Felipe Scolari, justamente na estreia de Lucas Moura pelo tricolor. Por fim, o Bahia bateu o América Mineiro por 3-1 e ocasionou a demissão de Wagner Mancini do Coelhão, que com a vitória do Vasco fica na lanterna da competição. Além disso, o Esquadrão de Aço deixa a zona de rebaixamento e empurra o Santos para o Z4. O Peixe, que também demitiu seu treinador, já anunciou Diego Aguirre como substituto de Paulo Turra. São Paulo perdeu. O que está acontecendo com o seu São Paulo, Luiz Bengali? São Paulo aparentemente vestiu um salto alto depois da belíssima vitória, das duas belíssimas vitórias contra o Palmeiras pela Copa do Brasil. Nos últimos 5 jogos perdeu 4, não marca gol, com 1 gol, se eu não me engano, na derrota pro Cuiabá por 2-1. Esqueceu como é que joga a bola. Né? Lucas Moura entrou bem ontem, né? Fez o pênalti lá, mas foi um pênalti também, meio, vamos combinar, né? Mas jogou bem. Talvez tenha sido o melhor em campo numa tarde em que o São Paulo mais uma vez atraiu muitos torcedores ao Morumbi. Mais de 50 mil, maravilhoso. Né? Que torcida virou a torcida do São Paulo. E... enfim, esqueceu como é que joga a bola. Melhor para o Corinthians, né? Que tá esperando aí o tricolor na semana que vem, na semifinal da Copa do Brasil. Já São Paulo na e outra? Corinthians, Já na outra, né? Próxima. São Paulo e Corinthians, Flamengo e Grêmio. E para o São Lourenço, que tá vendo no horizonte aí um time que simplesmente não consegue mais ganhar de ninguém. E vai precisar ganhar se quiser passar de fase na Sul-Americana. Não tá bonito de ver. Tem mulher na área, na Band News FM. Oferecimento Visa, apoiando mulheres no esporte há mais de 20 anos. Escolha jogar com ela. Teve eliminação nos pênaltis, hein? Hoje a Inglaterra sofreu, mas conseguiu eliminar nos pênaltis a Nigéria 4-2. Foi 0-0 no tempo normal. E aí 4-2 nos pênaltis, a Inglaterra avançando para as quartas de final da Copa do Mundo Feminina de Futebol. Neste momento nós temos Austrália e Dinamarca em campos, 0-0, ninguém marcou por enquanto. O Brasil, se tivesse passado, jogaria amanhã contra a Colômbia. Como não passou, amanhã às 5 da manhã tem Colômbia e Jamaica. Essa é a boa notícia do dia. A gente não precisa acordar amanhã às 5 da manhã. Ai, sério? Poxa. Olha aí. Vai, Brasil. Boa vantagem.